Você já se perguntou quais segredos sombrios as paredes dos hospitais psiquiátricos escondem? Se tiver coragem, vamos descobrir alguns. Manicômios macabros. O Hospital Psiquiátrico de Greystone Park, localizado em Morris Plains, New Jersey, foi inaugurado em 1876 e funcionou como um hospital para pacientes com doenças mentais por mais de um século. Ao longo dos anos, o hospital ganhou uma reputação infame por seu tratamento questionável e por seus pacientes que desapareceram misteriosamente. O hospital foi inicialmente construído para atender cerca de 350 pacientes, mas com o passar do tempo, o número de pacientes aumentou drasticamente, chegando a cerca de 7.000 pacientes nos anos 1950. A superlotação e a falta de pessoal levaram a condições desumanas para os pacientes, que eram frequentemente deixados em quartos sujos e sem aquecimento adequado. Os tratamentos no hospital incluíam eletrochoques e lobotomias, além de outros métodos invasivos. Muitos pacientes sofreram abusos e negligência, e alguns foram vítimas de experimentos médicos questionáveis. O hospital ficou famoso pelas histórias de pacientes que desapareceram misteriosamente. Alguns foram encontrados mortos nas instalações do hospital, enquanto outros nunca foram encontrados. Esses desaparecimentos alimentaram as lendas urbanas de fantasmas e atividades paranormais no local. O hospital finalmente fechou suas portas em 2008, e desde então, o local foi abandonado e tornou-se um destino popular para caçadores de fantasmas e entusiastas de atividades paranormais. Muitos visitantes relatam ouvir vozes, gemidos e risadas vindas do prédio abandonado, bem como terem sido confrontados por aparições fantasmagóricas. Alguns dos casos mais notáveis de atividades paranormais no Hospital Psiquiátrico de Greystone Park incluem relatos de uma figura vestida de branco, que é frequentemente vista vagando pelos corredores do hospital, bem como a aparição de um homem que se acredita ser um antigo paciente do hospital. Também há relatos de portas que se abrem e fecham sozinhas, luzes que se acendem e apagam sem explicação, e a sensação de ser observado ou seguido por algo sobrenatural. A lenda urbana do asilo de Bayberry. Localizado na Filadélfia, Pensilvânia, foi um dos hospitais psiquiátricos mais infames dos Estados Unidos. Foi inaugurado em 1907 e logo se tornou conhecido por seus tratamentos desumanos e condições de vida precárias para os pacientes. O hospital foi projetado para atender cerca de 4.000 pacientes, mas acabou ficando superlotado com cerca de 7.000 pacientes nos anos 1950. A superlotação e a falta de financiamento levaram a condições desumanas para os pacientes, que eram frequentemente deixados em quartos sujos e sem aquecimento adequado. Além disso, os tratamentos no hospital incluíam terapias extremas, como eletrochoques, lobotomias e terapia de choque insulínica. Os pacientes eram frequentemente sujeitos a abusos e negligência, e alguns eram forçados a viver em condições degradantes, sem o mínimo de higiene e conforto. Muitos pacientes fugiram do hospital, enquanto outros desapareceram misteriosamente, alimentando rumores de que havia algo terrível acontecendo dentro dos muros do asilo. Há relatos de pacientes que morreram sem ter seus corpos encontrados, e muitos acreditam que os corpos foram enterrados secretamente no local. O hospital foi finalmente fechado em 1990, mas a lenda urbana de Bayberry vive até hoje. Muitos acreditam que os fantasmas dos pacientes que sofreram dentro do hospital ainda assombram o local, e visitantes relatam ouvir vozes, gritos e gemidos vindos das instalações abandonadas. Há relatos de portas que se abrem e fecham sozinhas, bem como de luzes piscando inexplicavelmente. Muitos acreditam que as almas dos pacientes que sofreram no asilo de Bayberry ainda vagam pelo local, presos em um limbo eterno. O mistério do sanatório de Gonjiam. Localizado na Coreia do Sul, é conhecido como um dos lugares mais assombrados do país. O sanatório foi inaugurado em 1950 e funcionou como hospital psiquiátrico até ser fechado em 1996, devido a alegações de que os pacientes estavam sendo submetidos a tratamentos desumanos e tortura. O sanatório é cercado por uma floresta densa e sinistra, que adiciona uma atmosfera ainda mais aterrorizante ao lugar. Há várias lendas e histórias de terror associadas ao sanatório, incluindo a história de um paciente que foi torturado até a morte por funcionários do hospital. A história mais conhecida sobre o sanatório de Gonjiam é a lenda de um médico que supostamente enlouqueceu e matou todos os pacientes do hospital antes de cometer suicídio. Muitos acreditam que os fantasmas dos pacientes e do próprio médico assombram o local até hoje.
Em 2007, um grupo de jovens cineastas decidiu explorar o sanatório de Gonjiam para fazer um documentário sobre o lugar. O grupo entrou no sanatório sem permissão e começou a explorar o local, mas nunca mais foi visto. A polícia realizou uma busca intensa na área, mas nenhum vestígio dos jovens foi encontrado. Desde então, muitos acreditam que os jovens foram vítimas dos fantasmas do sanatório de Gonjiam e que suas almas ainda estão presas no lugar. Outros acreditam que os jovens foram assassinados por alguém que não queria que o mistério do sanatório fosse revelado. Hoje em dia, o sanatório de Gonjiam é um destino popular para os amantes de histórias de terror e paranormais. Muitos visitantes relatam ter ouvido vozes estranhas e avistado figuras fantasmagóricas enquanto exploram o lugar. Alguns relatam ter sentido uma presença maligna que parece emanar do local. O antigo hospício de Traverse City, localizado em Michigan, nos Estados Unidos, é conhecido por ser um dos lugares mais assombrados do país. O hospital foi fundado em 1885 e operou por mais de um século, atendendo pacientes com doenças mentais. Desde que o hospital foi fechado em 1989, muitos visitantes relataram experiências estranhas e inexplicáveis no local. Há diversas histórias de fantasmas associadas ao hospital, incluindo a de uma enfermeira que teria se apaixonado por um paciente e que, após ter seu amor rejeitado, se enforcou no hospital. Seus gritos e lamentos ainda podem ser ouvidos pelos corredores do hospital abandonado. Outra história famosa é a de um paciente que se escondeu em uma das paredes do hospital durante uma inspeção de rotina. O paciente acabou ficando preso dentro da parede e morreu lá. Muitos visitantes afirmam ter ouvido batidas vindas das paredes e lamentos, como se alguém estivesse preso dentro delas. Há também relatos de que, durante a operação do hospital, pacientes eram submetidos a tratamentos desumanos e torturas. Muitos acreditam que as almas desses pacientes ainda estão presas no hospital e que seus espíritos assombram o local. Muitos visitantes que se aventuram a explorar o antigo hospício de Traverse City relatam sentir uma presença estranha e maligna no local. Há relatos de objetos se movendo sozinhos, portas batendo e até mesmo avistamentos de figuras fantasmagóricas pelos corredores. O hospital abandonado tem sido objeto de muitos documentários e programas de TV sobre atividades paranormais. Algumas equipes de investigação paranormal relatam ter capturado evidências de atividade sobrenatural no local, como vozes estranhas e aparições inexplicáveis. A lenda do asilo de Rolling Hills. Localizado em Bethany, Nova York, é considerado um dos locais mais assombrados do estado. O edifício, construído em 1827, serviu inicialmente como um asilo para pessoas com deficiências mentais e mais tarde como um hospital para pacientes com tuberculose. Em 1974, o hospital foi fechado devido a problemas financeiros e permaneceu abandonado desde então. Desde o fechamento, muitas histórias circulam sobre o local, incluindo relatos de aparições fantasmagóricas e atividades paranormais. Disse que o asilo abriga o espírito de um paciente chamado Roy, que morreu no edifício depois de ser trancado em um quarto por seus cuidadores. Os visitantes relataram ter ouvido gritos e gemidos vindos do quarto onde Roy supostamente foi mantido. Outra história assustadora envolve um corredor conhecido como The Shadow Hallway, onde supostamente ocorrem aparições de figuras sombrias e assustadoras. Há relatos de pessoas sendo tocadas e empurradas por forças invisíveis no corredor. E muitos visitantes afirmam sentir uma presença sombria enquanto caminham pelo local. Além disso, os visitantes relataram ter visto cadeiras se movendo sozinhas, portas abrindo e fechando, e terem ouvido passos e vozes sussurrando. O asilo também é conhecido por ser um local popular para caçadores de fantasmas e equipes de investigação paranormal, muitos dos quais afirmam ter capturado imagens e sons inexplicáveis durante suas visitas. Quando o medo toma conta e o arrepio sobe pela espinha, podemos ter certeza de que algo assustador está à espreita nas sombras. Então, se você se aventurar em um lugar supostamente assombrado, lembre-se de uma coisa: nunca fique sozinho, só por garantia.